Quando conheci o Renato, eu não era uma mulher de muitas expectativas. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena contabilidade, morava com minha mãe e carregava no olhar o cansaço de quem já tinha vivido muitas decepções para pouca idade. Mas ele era diferente. Ou, pelo menos, parecia ser. Renato chegou como quem não queria nada. Apareceu num churrasco da empresa de uma amiga, dizendo que tinha ido só fazer companhia para um amigo. Era simpático, bem-humorado, tinha um sorriso fácil e uma conversa envolvente. Eu, que sempre fui desconfiada, fui baixando a guarda sem perceber. Em 2 meses, já estávamos praticamente morando juntos. O início foi mágico. Renato era atencioso, fazia questão de me buscar no trabalho, cozinhava aos domingos e dizia todos os dias o quanto me amava. Quando descobri que estava grávida, ele chorou. Me abraçou forte e disse: "Esse vai ser o melhor capítulo das nossas vidas." Eu acreditei. Com todas as forças. Começamos a preparar tudo. Alugamos um apartamento maior, pintamos o quartinho do bebê juntos, e ele dizia que mal podia esperar para ensinar nosso filho a jogar bola. Eu via um futuro se desenhando à minha frente, e pela primeira vez, não tinha medo do que estava por vir. Mesmo com as limitações da gravidez, continuei trabalhando até onde o corpo permitiu. Renato, por sua vez, parecia cada vez mais animado. Ele falava em comprar um carro maior, planejava trocar de emprego por um que pagasse mais, e até sugeriu começarmos a montar uma pequena poupança para o nosso filho. Tudo isso me deixava esperançosa. Eu não estava sozinha. Eu tinha alguém do meu lado. A última semana antes do parto foi uma correria. Enxoval, exames finais, ansiedade. Eu estava enorme, com os pés inchados e me sentindo exausta, mas feliz. Na noite anterior ao desaparecimento, jantamos assistindo um filme e ele me abraçou como fazia no início do namoro. Dormimos de conchinha. Eu me sentia segura. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e saiu dizendo que ia até a padaria comprar pão e café fresco. "Quer alguma coisa?" ele perguntou, já calçando os tênis. "Um sonho de creme", brinquei, achando graça do duplo sentido. "Vou trazer 2, só para garantir", ele respondeu sorrindo e saiu. A padaria ficava a 3 ruas de casa. 15 minutos se passaram. Depois 30. Depois 1 hora. Tentei ligar. Chamava, mas ninguém atendia. Pensei que talvez tivesse encontrado algum conhecido, se enrolado, parado em alguma farmácia para comprar algo pro bebê. Mas a manhã virou tarde. E a tarde virou noite. Foi só no fim do dia que a ficha começou a cair. Ele não levou carteira, nem documentos. Só o celular e a chave. Pensei em assalto, acidente. Fui à delegacia, aos hospitais, mandei mensagem para todos os amigos dele. A maioria respondeu dizendo que fazia tempo que não o viam. Minha mãe tentou me acalmar, mas eu sabia. Algo estava errado. E não era um simples atraso. Passei os dias seguintes na cama, com o celular colado à mão, esperando uma ligação. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma notícia. A única coisa que sobrou foi o eco da porta batendo quando ele saiu e a lembrança do "vou comprar pão, já volto." Sozinha, prestes a dar à luz, eu me vi diante do maior abandono da minha vida. Mas o pior ainda estava por vir. Quando finalmente percebi que Renato não voltaria, eu já estava com 9 meses completos. A barriga pesava não só pelo tamanho, mas pelo desespero de carregar um filho que estava prestes a chegar enquanto o pai desaparecia como se nunca tivesse existido. A polícia não encontrava pistas. A investigação parecia parada no tempo, e cada visita que eu fazia à delegacia era recebida com um olhar de pena, como se já soubessem, mas não tivessem coragem de me contar. "Talvez ele só tenha fugido das responsabilidades. Infelizmente acontece", disse um dos policiais. Eu saí dali me sentindo humilhada. O parto veio numa madrugada silenciosa e amarga. Eu estava sozinha em casa quando as contrações começaram. Tentei não surtar. Peguei a mala da maternidade que tínhamos preparado juntos, respirei fundo e liguei para minha mãe. Ela chegou correndo, chorando mais que eu. Na maternidade,
Enquanto outras mulheres tiravam fotos com os maridos segurando suas mãos, eu encarava o teto tentando ser forte. Eu não queria que minha filha nascesse já sentindo o peso do abandono. Por ela, eu aguento, sussurrei para mim mesma. O parto foi difícil. Estava emocionalmente esgotada, e isso afetava meu corpo. Quando ouvi o primeiro choro da minha filha, desabei. Um misto de dor, alívio e desespero. Segurei aquele serzinho tão pequeno, tão indefeso, e jurei ali, com os olhos cheios de lágrimas: você nunca vai sentir falta de amor, filha. Eu prometo. Dei o nome que havíamos escolhido juntos, Ana Clara. Por um instante, isso doeu, mas mantive. Não por ele, mas porque minha filha merecia ter algo bonito daquilo que um dia foi um sonho. Voltar para casa foi como encarar um cemitério de promessas. As roupinhas dobradas, o bercinho que montamos juntos, o quadro com a frase bem-vinda, Ana Clara, ainda colado na parede. Tudo gritava a ausência dele. As semanas seguintes foram duras. As noites mal dormidas, as cólicas da Ana, a falta de apoio. Renato nunca mais apareceu. Nenhuma ligação, nenhum sinal, nenhuma explicação. Era como se ele tivesse evaporado da face da terra. A sensação de abandono me esmagava, mas a necessidade de cuidar da minha filha me obrigava a seguir. Voltei a morar com minha mãe por um tempo. Com o recém-nascido no colo e o coração partido, aceitei ajuda porque não tinha escolha. Mesmo assim, a vergonha me consumia. Me sentia enganada, usada, descartada como se minha vida tivesse valor zero. Para registrar Ana Clara, precisei fazer isso sozinha. No campo de pai ficou em branco. Aquilo doeu mais do que eu imaginava. Ainda assim, fui firme. Criei um MEI para vender bolos de pote e lanches. Peguei o que restava do meu fundo de garantia, comprei uma geladeira nova, panelas melhores e comecei a me virar. Foram 2 anos de luta. Sem notícias. Sem respostas. Sem sequer um estou vivo. Às vezes eu me perguntava se Renato estava morto. Outras, torcia que estivesse, só para que aquela covardia fizesse algum sentido. Porque se ele tivesse feito aquilo consciente, me largando grávida, seria ainda mais cruel. Ana Clara crescia linda, com os olhos dele. Isso me machucava mais do que eu gostaria de admitir. Toda vez que ela ria, eu lembrava do sorriso que ele usava para me encantar. Mas mesmo com essas dores silenciosas, eu fui construindo uma nova mulher dentro de mim. Eu já não chorava mais toda noite. Já conseguia sair com minha filha no colo sem abaixar a cabeça. Já sentia orgulho do meu esforço. E em algum lugar dentro de mim, comecei a entender que, talvez, eu fosse mais forte do que imaginava. Até que numa tarde comum, enquanto arrumava o armário de Ana, uma carta chegou pelo correio. O envelope não tinha remetente. O papel estava envelhecido, como se tivesse sido escrito há muito tempo. Mas assim que li as primeiras palavras, minhas mãos tremeram. Era dele, Renato. E tudo o que eu achava que sabia, estava prestes a desmoronar. As mãos tremiam quando abri o envelope. A caligrafia, embora trêmula e mais desleixada do que eu me lembrava, era dele. Reconheci no primeiro olhar. Rita, dizia a primeira linha, escrita com a mesma letra que um dia preencheu os bilhetes de amor que ele deixava no meu travesseiro. Por um segundo, não consegui respirar. Sentei no sofá, com Ana Clara brincando no tapete ao lado, sem ter noção do terremoto emocional que se aproximava. Meus olhos varreram cada linha como se procurassem um alívio, uma justificativa, qualquer coisa que fizesse aquilo parar de doer. Se você está lendo isso, é porque de alguma forma a carta chegou até você. Eu pensei 1000 vezes se devia escrever. Mas todas as noites em que sonhei com você e nossa filha me diziam que era covarde demais permanecer em silêncio. Engoli seco. A menção a Ana Clara fez meu peito arder. Então ele sabia. Ele sabia que ela nasceu. E mesmo assim não voltou. Continuei lendo, agora com as lágrimas turvando minha visão. Na manhã em que saí, eu estava em crise. Não com você. Nunca com você. Mas comigo mesmo.
Descobri naqueles dias algo que escondi de todos. Eu estava doente, Rita. Muito doente. Recebi o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. A médica foi clara, era degenerativa, progressiva e sem cura. Parei. A cabeça girou. Esclerose? Doença degenerativa? Aquilo parecia uma peça de teatro mal escrita. Renato sempre foi um homem saudável, forte. A ideia de vê-lo fragilizado era inconcebível para mim. Eu não sabia como te contar. Tinha medo de ver nos teus olhos o mesmo olhar que vi quando contei à minha mãe, pena. E não suportaria ver você e nossa filha se tornando minhas cuidadoras, vendo meu corpo se apagar aos poucos. Não suportaria ser um peso. Eu preferi sumir. Soltei um soluço tão alto que Ana Clara me olhou assustada. Forcei um sorriso e disse: "Tá tudo bem, filha." Mas por dentro, eu estava em ruínas. Ele sumiu, por amor, por medo ou por egoísmo. Nos primeiros meses, fiquei internado. Tive crises, convulsões. Tentei te ligar 1000 vezes. Escrevi cartas, mas joguei fora. Achei que você estaria melhor sem mim, que construiria uma nova vida, que seguiria em frente. Cada linha era uma mistura de dor e alívio. Era verdade que ele me deixou no pior momento, mas também era verdade que ele estava lutando silenciosamente com a própria morte. Hoje, escrevo de um abrigo assistido. Não consigo mais andar. Mal seguro essa caneta. Mas alguém aqui me ajudou a rastrear você. Não quero que me perdoe. Nem sei se mereço. Só queria que soubesse que a Ana Clara foi o maior presente da minha vida, mesmo sem ter tido a chance de segurá-la. Foi como se tivessem arrancado meu coração. A raiva, a saudade, a tristeza, tudo se embaralhava dentro de mim. O Renato que me abandonou agora se revelava como alguém que também foi vítima da própria fragilidade, da própria dor. Se um dia quiser me ver, ou deixar que eu veja nossa filha, nem que seja de longe, eu entenderia como o maior gesto de compaixão. Se não quiser, respeitarei. Já vivi mais do que imaginei que viveria. A carta terminou com uma assinatura trêmula, quase ilegível, e um endereço. Um lugar a menos de 2 horas da cidade onde morávamos. Fechei o envelope com o coração em pedaços. Fiquei ali sentada por horas, com a carta no colo, sem saber o que fazer. Parte de mim queria ignorar tudo e seguir. Ele me feriu, me largou, me condenou a viver a dor do abandono grávida. E outra parte, a mais silenciosa, a que eu negava desde o dia em que ele sumiu, ainda amava aquele homem. Esperei uma semana. Pensei, repensei. Conversei com minha mãe, com meu terapeuta, com Deus. Até que tomei uma decisão. Arrumei Ana Clara. Coloquei um vestido florido nela. Expliquei, com palavras simples, que íamos visitar alguém importante. Alguém que gostava muito da gente. Ela só sorriu e disse: "Tá bom, mamãe." No caminho, meu coração batia tão forte que doía. Quando cheguei ao endereço, treme. Era um lugar simples, acolhedor, rodeado por jardins silenciosos. Uma cuidadora veio me receber. Quando mencionei o nome de Renato, ela sorriu com surpresa. "Ele fala de vocês todos os dias. Diz que ainda sonha em ver o rosto da filha antes de ir." Entrei. E ali, sentado numa cadeira de rodas, com os olhos brilhando como eu nunca tinha visto, estava ele. Mais magro, mais velho, mas ainda assim, ele. Renato me olhou. Depois olhou Ana Clara. As lágrimas correram imediatamente. Ele tentou levantar o braço, mas o corpo já não obedecia. Ana Clara se aproximou devagar e disse: "Oi, você é o papai?" Aquela pergunta, dita com a pureza de uma criança, fez o tempo parar. E ali, diante do homem que me partiu ao meio, entendi que algumas dores não precisam de perdão. Precisam apenas de compreensão. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!